teste de cidadania britânico, né? Como vocês sabem, né, eu me mudei aqui para o Reino Unido no ano passado, né, em agosto, né, de 2020. E o processo de imigração ele é um processo super longo. Existem vários caminhos que você pode percorrer para você conseguir adquirir, né, a residência no Reino Unido. Tem caminho para o estudante, tem caminho para quem tem a qualificação necessária para o mercado de trabalho daqui. Tem o caminho também para quem for se casar com alguma pessoa, né, que tenha nascido ou tenha o direito de morar aqui no Reino Unido. Então, independente dos caminhos que você percorra para você conseguir, né, a sua permanência, né, de residência aqui no Reino Unido, em algum momento você vai esbarrar neste teste, né, de cidadania ou esse teste de conhecimentos sobre a vida no Reino Unido. Então, o meu caminho de imigração, né, ele é um caminho de praticamente 3 vistos. O primeiro visto que eu obtive foi o visto de noivo, né? O visto que eu precisava para eu poder me casar no território do Reino Unido. Esse é um visto que teve duração de 6 meses e durante esse período você não pode trabalhar, você não tem acesso à saúde, né, universal que o Reino Unido disponibiliza. É um período que você vem, se casa e logo em seguida, né, você tem que pedir um novo visto, que é o visto de 2 anos e meio, onde você já tem mais alguns direitos, né, como poder trabalhar, poder acessar o NHS. E no final desse período de 2 anos e meio, você pede mais um de 2 anos e meio, e ao completar 5 anos, né, nessa jornada de vistos, você pode solicitar aí a sua cidadania. Então, o foco de hoje não é tanto a questão dos vistos, né, ou as outras possibilidades de você obter vistos, né, para morar na Inglaterra, mas sim o que acontece quando você decide virar, né, cidadão britânico. Bom, vamos falar então sobre este teste, né? The Life in the UK test is designed to test your knowledge of British life and ability to use the English language. Então este teste, né, que nós chamamos de Life in the UK ou Vida, né, no Reino Unido, ele é feito para testar o seu conhecimento sobre aspectos da vida aqui no Reino Unido, né, a vida britânica, também a habilidade de utilizar, né, a língua inglesa. E quais são as características deste teste? Ele é um teste que tem a duração de 45 minutos, né? Então, you have 45 minutes to complete the test. The test is made up of 24 multiple choice questions. Então, este é um teste que ele é feito de 24 questões de múltipla escolha. Questions are chosen at random. Então, as questões, né, elas são escolhidas aleatoriamente. Então, eles têm ali um banco, né, de dados com diversas questões sobre diversos aspectos da vida no Reino Unido. E quando você senta ali para fazer o seu teste, essas questões, né, as 24 questões, vão ser escolhidas aleatoriamente. Então, pode ser realmente sobre qualquer coisa. The pass mark is 75%. 18 questions correct out of 24. Então, para você poder passar neste teste, você precisa acertar 75% das perguntas. Então, né, num teste ali de 24 perguntas, você tem que acertar 18 para poder ser aprovado. Que eu já considero, né, pelo nível de perguntas que você encontra nessa prova, um tipo de número muito difícil, né, de ser alcançado. Each attempt to pass the test costs £50 as of October 2019. Então, cada tentativa que você tem, né, para ser aprovado ali nesta prova, custa 50 libras, né? Isso é desde outubro de 2019. Então, a vantagem é que você pode tentar, né, ser aprovado nesse teste diversas vezes. Você tem várias tentativas, mas cada vez que você precisar refazer essa prova, você tem ali aquela taxa de 50 libras para você ter mais uma chance.
The test is conducted at Life in the UK test centers across the UK. Então, esta prova, né, ela é conduzida em centros, né, de testes do Life in the UK por todo o Reino Unido. Então, é como se você fizesse ali uma prova ali para passar no teste, né, de motorista, né? Tem vários centros que são autorizados para oferecer esse teste e sempre vai ter um ali perto da cidade onde você estiver morando. You take the test using a computer, which is provided by the test center. Então, você faz esse teste, né, utilizando um computador que é providenciado pelo centro de testes. Então, é uma prova bem direta, né? Chegou, vai ter ali o computador à sua disposição, aí você tem os 45 minutos para completar este teste. Bom, eu tô vendo que tem algumas pessoas ali entrando. Antes de eu continuar aqui, alguém tem alguma dúvida, né, alguma pergunta, né, até o momento sobre este teste? Vamos ver aqui minha primeira live. Vamos ver onde eu consigo encontrar tudo. O Krusty Fox, né, ele entrou aqui. Consegue me ouvir bem? Muito bom. Então, quem estiver entrando na live, né, lá no YouTube, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no canal e ao longo aqui do nosso evento, não se esqueça de ir tirando suas dúvidas, vou ajudar no que eu posso sobre esse assunto. Eu estou bem preparado aqui para a gente fazer o nosso simulado em breve. Trouxe a minha Spitfire, que é uma Ale que eu estou experimentando pela primeira vez. Mas vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre este teste. Então, como são essas perguntas, né? Qual é o formato ali das perguntas deste teste? You should expect facts in the test to be presented in a different way to study materials. Então, as perguntas, o formato, né, dessas perguntas, elas vão estar sempre com um texto diferente do que você encontra no material de estudo. If you learn the materials like a script, you may find certain questions difficult. Então, se você aprender, né, os materiais, se você for estudar os materiais e tentar memorizar tudo como um roteiro, você vai achar algumas perguntas bem difíceis. Então ele aqui coloca alguns exemplos, né? For example, as well as being asked, when were women first given the right to vote? You may be asked, why is 1918 an important date in the history of human rights? Ele mostra aqui como as perguntas podem ser formuladas de diversas formas, que não necessariamente vão estar ali palavra por palavra no material de estudo, no material de apoio que eles disponibilizam para quem está se preparando ali para aquela prova, né? Então ele pode perguntar, né? Quando as mulheres, né, receberam o direito de votar? Mas também podem te perguntar por que 1918 é uma data importante na história dos direitos, né, femininos ou nos direitos das mulheres. Então aqui, ó, tá perguntando sobre o mesmo assunto, né, que é a data que as mulheres aqui no Reino Unido receberam o direito de votar. Porém foi formulada aqui de uma forma diferente. Então, se você está acostumado a se preparar para provas, memorizando tudo ao pé da letra, você pode encontrar dificuldade na formulação das perguntas, né? You are being tested on your understanding of the subjects covered in the materials rather than your ability to memorize facts. Então você está sendo testado no seu entendimento, né, dos temas ali propostos nos materiais de estudo, mais do que a sua habilidade de memorizar fatos. Então, o que eles testam é o quanto você entende ali os temas discutidos e não o quanto você consegue memorizar sobre esses temas. Então, a interpretação ali vai ser super importante. The following offers specific advice on the kind of knowledge you must have to pass the test.
Então, esta lista, né, oferece conselhos assim específicos do tipo de conhecimento que você deve ter para passar no teste. Então, nós vamos ver aqui uma lista, né, dos temas que você precisa estudar sobre o Reino Unido para que você seja aprovado nesse teste. Antes de eu seguir, né, não deixe de se inscrever no canal se você está entrando nessa live agora e de deixar a sua pergunta, né, ali no chat para que a gente consiga interagir, e conversando e tirando as dúvidas ao longo desta live, ao longo aqui do evento. Então, vamos ali as listas de temas que você precisa estudar e que podem cair nessa prova. Nós temos ali, ó, dates, que seriam datas, qualquer tipo de data histórica, né? Datas de acontecimentos, datas de guerras, datas de nascimento de figuras importantes do Reino Unido. Annual events, e aqui, né, ele está falando muito sobre os feriados que são tradicionais no Reino Unido, tanto religiosos, né, um país que tem uma predominância assim de feriados cristãos, então Natal, Páscoa, a Quarta-feira de Cinzas, então muita coisa vai ser familiar porque a gente está acostumado com esses feriados no Brasil também. Mas às vezes tem algumas datas, né, de feriados que são diferentes. Então, o Dia das Mães no Reino Unido é diferente da data de Dia das Mães no Brasil. O dia dos Pais também. Então, ele vai te testar nesses aspectos. Famous people, places and works. Então, você precisa saber sobre pessoas famosas, sobre lugares famosos. E quando eu digo lugares famosos, é qualquer tipo de lugar. Nome de lagos, nome de cidades, nome de edifícios, nome de atrações turísticas. Não é aquele teste básico de BuzzFeed. É realmente uma compreensão assim de lugares que uma pessoa que nasceu aqui naturalmente vai conhecer ou é familiarizada com aquele lugar. Famous battles and events, então batalhas famosas, essa é a parte mais conectada com aqueles eventos de livro de história, né? Então a batalha de Waterloo, o que foi essa batalha, né? Quando aconteceu, o que ela decidiu ali no rumo da história do país. E também sobre the UK Courts. Então, quando ele fala de UK Courts, ele está falando de todo o sistema de justiça, de política, as diferentes cortes, do que elas tratam, que tipo de crimes elas vão ali investigar. Então é bem extenso, né, o range de tópicos que aquela prova vai cobrir. E você sempre vai ter 24 questões, então ela vai misturar ali um pouquinho de cada um desses temas, né? Amanda, welcome to the stream. Amanda apareceu. Saudades, Amanda. Se você tiver alguma pergunta, não deixe de enviar ali no chat que eu vou lendo aqui aos pouquinhos. A Amanda, ela participa do nosso encontro no Clubhouse. A gente não fez por algum tempo, mas eu quero retomar essa atividade também, onde a gente pratica conversação em inglês. É um evento super legal. E se você estiver lá no Clubhouse, procura lá o UK com Gus, que você pode participar também. Bom, o que eu preparei então para essa noite? Nós vamos fazer aqui um simulado de perguntas que foram tiradas desta prova, né? Eu separei algumas perguntas que no geral são até consideradas fáceis, né? Que pessoas que estão aí no Brasil ou pessoas que estão antenadas assim com a cultura pop ou antenadas com a cultura assim de turismo podem conhecer, né? Ou vão ver ali nas notícias alguns termos. Porém, elas não representam tanto o nível de dificuldade que essas perguntas podem atingir nessa prova real. É mais pra gente ir conhecendo assim os aspectos básicos da vida na cultura aqui no Reino Unido. Então, eu vou ler as perguntas, ler aqui as opções. Nós vamos ver a resposta correta, eu vou comentar as respostas, mas se você quiser se testar, pega aí um caderno, pega uma caneta, vai anotando as suas respostas e vamos ver se você seria aprovado nesta prova de cidadania britânica.
Lembrando que a prova original ela tem 24 perguntas ao todo. Eu separei 10 para a gente poder discutir assim com mais profundidade. Mas esse vai ser um bom aquecimento caso você esteja aí pesquisando pela primeira vez sobre a possibilidade, né, de morar ou de estudar no Reino Unido. Então, question number 1. What are members of the House of Lords known as? Então vamos entender aqui a pergunta, né? Como, né, os membros da Casa dos Lords, né, ou the House of Lords, são conhecidos, como eles são conhecidos. Então aqui nós já temos ali, né, uma dica de como funciona o sistema político aqui no Reino Unido. Que não é literalmente como acontece no Brasil, mas que alguns aspectos, né, são semelhantes ou são equivalentes ao que a gente tem no Brasil. Então, House of Lords é um desses sistemas, né, que é como se fosse ali os senadores, por exemplo. Então, como eles são conhecidos? A alternativa A, MPs, que seria Members of Parliament, né? Que são os membros do parlamento, como se fossem ali os deputados, né? Eles estão mais responsáveis ali por criar as leis. Peers, Monarchs ou MHLs, que seria aqui uma abreviação, ó, de Members, né? Esse M é de Members, o H de House, Members of the House, e o L aqui de Lords, Members of the House of Lords. Então, qual seria aqui a resposta correta? Se você souber, né, manda aqui no chat, eu vou dar um tempinho, e aí nós vamos ver ali a resposta correta. So, letter A, B, C, or D. Oh, Krusty Fox. O Krusty Fox disse aqui que é a letra D. Vamos ver se está correto. E a resposta correta é D. Peers. Então é assim que são conhecidos os membros da Casa dos Lords, né? The House of Lords. Então vamos conhecer um pouco mais, né, sobre o que são, né, esses Lords, o que é a House of Lords, né? Members of the House of Lords, known as peers, are not elected by the people. Então, os membros, né, da Casa de Lords, que também são conhecidos como peers, que tem essa ideia de amigos, né, de pares, que pertencem ali a um grupo, né? Eles não são eleitos pelo povo. Então, ao contrário de um senador nos Estados Unidos ou no Brasil, eles não são eleitos. The role and membership of the House of Lords has changed over the last 50 years. Então, a role, né, de papel, né, o papel e o tipo de forma de se tornar um membro, né, da Casa dos Lords mudou ao longo dos últimos 50 anos. Until 1958, all peers were... Então, né, até 1958, todos os peers, né, que são os membros ali da Casa dos Lords, eles eram hereditary, which means they inherited their title. Então, é hereditário, né, que significa que eles herdaram esse título. Então, se você foi filho de uma pessoa que era membro, você tinha o direito, né, de se tornar um membro também. Or senior judges, então juízes, né, de categoria ali senior. Or bishops of the Church of England. Então, se você fosse um bispo ali da Igreja da Inglaterra, você tinha ali o direito, né, de fazer parte desta casa. Since 1958, the Prime Minister has had the power to nominate peers just for their own lifetime. Então, desde 1958, o primeiro-ministro ele tinha o poder de nominar peers somente ali no tempo que eles estivessem vivos, sem essa coisa de ficar passando, né,
pro filho. Então, o primeiro-ministro ele tem esse poder de nominar, né, de indicar ali novos membros, né? These are called life peers. Então, eles são conhecidos, né, life peers, porque eles são indicados ali pelo primeiro-ministro, mas eles só detêm ali aquela função enquanto eles estiverem vivos. They have usually had an important career in politics, business, law, or another profession. Então, geralmente eles tiveram, né, carreiras importantes na política, nos negócios, nas leis, né, ali no sistema de justiça, né, se você foi um advogado, um juiz, ou qualquer outra profissão que está ali relacionada a algo mais de prestígio. Life peers are appointed by the monarch on the advice of the prime minister. Então, né, esses novos membros, eles são ali apontados, né, pela monarca, no caso, a rainha. Porém, é um papel muito cerimonial, né? Quem, na verdade, indica ali essas pessoas é o próprio primeiro-ministro. E muito dificilmente essas decisões são contestadas, né? Ele sempre lança ali alguns meses antes, né, uma lista das pessoas que ele quer nomear para essas funções, e ele espera ver a reação do público, ver ali se essas pessoas vão encontrar algum problema com algum dos nomes, mas é praticamente ele que escolhe ali as pessoas que vão fazer parte, né, da Casa dos Lords, the House of Lords. E o que é esse House of Lords, né? Qual é a função, né, deste grupo? The House of Lords can suggest amendments or propose new laws. Então, a casa aqui de Lords, ela pode sugerir emendas ou propor novas leis, which are then discussed by MPs. Então, depois que eles fazem essas propostas de leis, essas propostas são discutidas pelos MPs, que são os Members of Parliament. Muito parecido ali com o que acontece na Câmara dos Deputados, né? The House of Lords checks laws that have been passed by the House of Commons. Então, abaixo da House of Lords, nós temos House of Commons, que está ali sendo formada pelos MPs. Então, todas as leis que são aprovadas pela House of Commons, ela vai passar ali pela House of Lords, e ali eles vão checar, né, todas essas leis, discutir se vai ter alguma mudança. É bem parecido com o sistema que nós temos no Brasil, né? Porém, com a diferença de que ninguém vota para incluir essas pessoas. O Krusty Fox dizendo ali, I guess I'll hand in my passport now then. Então, o Krusty Fox, ele é daqui, ele nasceu no Reino Unido, mas ele errou ali a pergunta. Então, você pode ver que às vezes, até para quem é nativo, para quem nasceu aqui, essas perguntas podem ser bem difíceis. Então, nós vimos aqui para que servem, né, os membros da House of Lords. Vamos para a pergunta 2. Mas antes, sepa. Which of the following statements is correct? Então, qual, né, das afirmações a seguir, qual delas está correta? The Union flag is made up of 4 crosses, one for each part of the United Kingdom. Letter A. Letter B. The Union flag comprises 3 crosses. Então, essa pergunta é sobre a Union Flag, que é a bandeira do Reino Unido. Então, qual afirmação, né, está correta? Que essa bandeira é formada de 4 cruzes, né, por 4 cruzes, cada uma representando uma parte do Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido, né, é uma nação ali que é composta de 4 países, né? Ou the Union Flag comprises 3 crosses, né? Ou a bandeira ali da União, né, the Union Flag, ela é composta de
3 cruzes. Is this A? Is this B? Robert, welcome to the stream. So happy you're here. Vamos ver. Será que é A? Será que é B? Letra B. Então, na verdade, a Union Flag ela é composta por 3 cruzes, né? Vamos dissecar aqui essa bandeira. Como vocês podem ver, né? Antes de vir para cá, eu não fazia ideia que isso eram cruzes. Eu sempre vi que era uma bandeira muito bonita, né? Com uma combinação legal, mas nunca associei com cruzes. Mas isso, se é a primeira vez que você está vendo essa informação, vai assim ser um plot twist. Então, ó, a primeira cruz é a cruz de São Jorge, St. George. Essa cruz representa a Inglaterra. A segunda cruz, né, que é essa cruz aqui branca, ela representa St. Andrew, que é o padroeiro da Escócia. Então, ó, ela tá juntando aqui as bandeiras. Tá juntando a bandeira da Inglaterra, tá juntando aqui a bandeira da Escócia. Essa aqui, né, a cruz vermelha, né, que tá aqui formando um X, é a cruz de St. Patrick, né, o São Patrício. E essa representa a Irlanda do Norte, né? E tem também a bandeira oficial do País de Gales, que faz parte do Reino Unido, porém não está sendo representada nessa bandeira, porque da primeira vez que essa bandeira foi criada, o País de Gales ele já fazia parte da Inglaterra. Então por isso que você não vê nada representando ali o País de Gales. Sabiam dessa curiosidade? Essa é a coisa que blows my mind, né? Eu fiquei assim com a cabeça explodindo quando eu descobri pela primeira vez, porque eu não sabia. Let's see, number 3. Is the statement below true or false? Então, a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa? Great Britain refers to England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Então, a Grã-Bretanha, né, ela se refere ali à Inglaterra, a Wales, a Escócia e Irlanda do Norte. Isso é verdade? Isso é falso? A or B? Let's see what people have to say. This is true, false. This is false. This is false. Por que será que é falsa, né? Na verdade, tem uma diferença entre Great Britain e United Kingdom. Então, por que nós ouvimos tanto ali, né? Grã-Bretanha, Reino Unido. Qual é a diferença? Great Britain, né, ou a Grã-Bretanha, ela está se referindo à parte aqui que é considerada Wales, England e Scotland. Então, vamos imaginar aqui que é a porção principal ali, né? A ilha maior, né? United Kingdom, ela inclui, né, a Irlanda do Norte. Então, essa parte, né, que tem aqui a Irlanda do Norte, né? A Irlanda, ela não faz parte do Reino Unido, né? Ela faz parte da União Europeia. Porém, a Irlanda do Norte, ela faz parte do Reino Unido, só que ela foi ali, ela está separada dessa porção principal aqui da terra, né? Então, quando você vê Grã-Bretanha, pensa aqui na parte principal, né? A parte que tem a Escócia, né? A Inglaterra e Wales. E o Reino Unido, aí você vai incluir a Irlanda do Norte. Então, lembrando que a Irlanda não faz parte do Reino Unido, porém, a Irlanda do Norte faz parte, mas não faz parte da Grã-Bretanha. Então, é só a questão de distribuição ali dos países mesmo. E que confunde muito. Porque eu sempre vi Grã-Bretanha como tudo ali também. Nunca entendi por que tem tanto nome, né? Great Britain, United Kingdom, England. Então, são
vários países aqui, né, que fazem parte do Reino Unido. Let's check number 4. Oh, Robert says, né? Ireland is of Great Britain. Exatamente, né? A Irlanda não faz parte, né, da Grã-Bretanha. Number 4. Essa aqui eu dei um spoiler no começo do vídeo. Which of the following is an important type of plane famously used in the Battle of Britain? Então, quais das opções a seguir é um tipo de avião importante, conhecido, né, popularmente pela Batalha da Grã-Bretanha, né, que é essa batalha da Segunda Guerra Mundial, onde Londres, né, foi praticamente bombardeada, né, pela Alemanha. Armada, Blitz, Spitfire, Concorde. Qual seria este avião tão famoso? A, B, C or D? E eu tenho aqui uma dica. Can you see for my aisle? This is the letter C. Spitfire, né? Spit significa cuspir, né? Fire, fogo. Então o avião cospe fogo, né? Esse tipo de avião aqui que lembra muito a infância, né? Quando você compra aqueles bonequinhos de guerra, sempre tem um avião que parece com esse avião que é bem conhecido aqui, né? Por conta dessas guerras mundiais. Como é que vocês estão saindo? Discord. Ah, exato. O Robert comentou, né? O Concorde é aquele avião que o Reino Unido, né? Ele construiu com a França, que é um avião assim super veloz, né? Ele ultrapassava a barreira assim do som. Só que por conta de um acidente, né? Um desastre aéreo que aconteceu, ele foi interrompido ali, né? Eles não fizeram mais nenhum voo com o Concorde. Mas que também é uma criação, né, britânica junto com a França. E é uma das perguntas que cai nesse teste também. Let's see. Number 5. Essa aqui é um tipo de pergunta que eu separei para você ver que muitas coisas vão te confundir, porque tem uma série de coisas sobre o Reino Unido que ring a bell, né? Que a gente ouve assim ao longo da vida e já associa e já é mais fácil de apontar aquela resposta porque nós ouvimos falar desses nomes. So, for example, who took over from Tony Blair as Prime Minister in 2007? Então, quem assumiu, né, depois de Tony Blair como primeiro-ministro em 2007, né? Quem assumiu ali a posição dele? Ed Miliband, David Cameron, Gordon Brown ou Alistair Darling? Então, alternativa A, B, C ou D. Bom, quando eu respondi isso pela primeira vez, eu fui direto em David Cameron. Porque eu não conhecia, né? Não estava muito antenado assim na política do Reino Unido. E David Cameron é um nome muito forte, né? A gente ouvia sempre na mídia. Então essa já foi minha primeira opção, porque eu não conheço nenhuma dessas outras pessoas. E esse aqui foi um Prime Minister muito mais famoso, assim, globalmente, né? Porém, como o Crust Fox respondeu ali, ó, é a alternativa C, Gordon Brown, que eu não faço ideia qual foi assim o legado dele, na verdade. Vale a pena assim pesquisar, fazer uma leitura, mas pelo o que eu li assim brevemente, não foi assim um primeiro-ministro super marcante, não foi reeleito, né? Somente assumiu ali o Tony Blair, que teve uma presença muito mais forte assim na história do país. Now let's check number 6. Essa aqui é fácil, essa é bem fácil. Which famous playwright and actor was born in 1564 in Stratford-upon-Avon? Então, que famoso escritor, né, escritor de peças de teatro,
e ator, nascido em 1564, na cidade, né, de Stratford-upon-Avon. Letter A, Richard Arkwright. B, Thomas Hardy. C, Geoffrey Chaucer. D, William Shakespeare. Essa aqui, ela é fácil, gente, ela é bem fácil. Enquanto vem aqui as respostas, né, vocês sabiam que toda vez que você vê cidades aqui no Reino Unido, né, com essa palavra upon, ela tá falando de cidades que ficam, né, sob um tipo de rio que cruza o país. Então, quando eu digo que é Stratford-upon-Avon, é uma cidade que está ali, né, contornada, ou que tem ali a passagem do rio, que se chama Avon. A cidade onde eu moro, por exemplo, é Newcastle upon Tyne. Então, uma cidade onde você consegue encontrar o rio Tyne. Então, por isso que esse nome é gigante aqui para a cidade, né? O Robert respondeu ali, ó, a letra D, William Shakespeare. That's correct. Ele também é conhecido como Bard, the Bard of Stratford-upon-Avon, né? Que é o bardo, né? Desta cidade. E quando você visita essa cidade, você consegue ali visitar, né, a casa onde ele morou. Tem várias atrações turísticas, né, relacionadas a ele. O teatro, né, onde muitas peças ali são encenadas. Uma das coisas que eu mais gosto sobre o Reino Unido é essa cultura do teatro, né? Porque quando eu era adolescente, eu fiz teatro por muitos anos. E na cultura inglesa, né, por onde eu passei, eles sempre tinham ali releituras das peças do Shakespeare, ou traziam autores ingleses, né, para apresentar peças, né, para o público brasileiro. Então, é a parte que mais me interessava sobre a cultura do Reino Unido, né? A parte assim do teatro, da literatura, tem bastante para oferecer. Now let's see, number 7. Essa aqui eu acho que é fácil também. Which of the following statements is correct? Então, quais das afirmações a seguir estão corretas? The Queen is the elected leader of the Commonwealth. Então, a rainha, né, ela é o líder eleito do Commonwealth, que é aquela união das nações, né, que são os países ali que são regidos pela Rainha Elizabeth e que foram colonizados, né, pelo Reino Unido no passado. Ou The Queen is the ceremonial head of the Commonwealth. Então ela é uma líder assim cerimonial, né, e não eleita do Commonwealth. Próxima. Mas Commonwealth tem vários países, né? Tem Austrália, Bahamas, Barbados, Belize, Canadá, Nova Zelândia, Jamaica, Grenada, Papua New Guinea, Saint Lucia. São vários países que fazem parte e é muito comum, né, nesses países você encontrar ali referências à família real, à coroa. Você vê ali nas notas de dinheiro, né, o busto ali da rainha. Então a resposta correta na verdade é a B, né? A rainha ela é um líder cerimonial desses países. Esses países têm ali toda uma soberania, né? Os seus próprios primeiros ministros, né? E através ali de parcerias, né, econômicas, de incentivos, né, de diplomacia, esses países entram em acordo e é uma alternativa para uma aliança, né, entre essas nações, né? So this is letter B. That's correct. Essa próxima aqui, a 8, é sobre comida. Haggis, a dish traditionally made from a stuffed sheep's stomach, is associated with which country of the UK? Então, haggis, né, que é um prato tradicionalmente feito do estômago de uma ovelha, né, preenchido, né, ali recheada, é associado com qual país do Reino Unido? Northern Ireland, Scotland, England ou Wales?
Então, esse país também tem a famosa, né, buchada de bode, né? A diferença é que aqui no Reino Unido é feita com o estômago ali da ovelha, né? Seria A, B, C or D? Who knows? A resposta correta é Scotland. Então, haggis é esse prato aqui, é um prato típico da Escócia. Eu ainda não provei. Eu não me importaria de experimentar. Eu não me importo com coisas que são exóticas ou coisas que vêm de estômago de animais. Tanto que a minha mãe, ela sempre quando faz assim a buchada de bode, por exemplo, é uma das coisas mais gostosas que ela faz. Então isso não me choca tanto, mas se vocês aí comentem The Simpsons References. Eu não sabia que tinha uma referência dos Simpsons, Robert. Mas boa, boa. Vocês comeriam ou tá muito fora assim do seu paladar? Eu acho interessante, mas ainda não tive a oportunidade de provar. Let's check number 9. Essa aqui me confundiu. Porque existe mais de um feriado importante em novembro aqui no Reino Unido. Mas what happens on November the 11th every year? Então, o que acontece todos os anos no dia 11 de novembro? Bonfire Night, Remembrance Day, Good Friday or Shrove Tuesday. Quem segue a minha página do UK com Gus lá no Instagram, lá no TikTok, vai saber algumas informações sobre esses feriados, né? Então não deixem de seguir lá, de deixar o like aqui e de se inscrever no canal. Robert says, yeah, the zelador from Bart and Lisa's school. É verdade, né? Existe ali um funcionário da escola que ele é escocês, é verdade. Bom, quando eu respondi essa pergunta pela primeira vez, eu coloquei Bonfire Night, que na verdade é um feriado que celebra ali, né? Aquele feriado do filme, como se chama? V de Vingança. Que é quando aconteceu, né, no dia 5 de novembro, uma explosão, um atentado, né? Quase aconteceu uma explosão no parlamento, e a pessoa que organizou todo esse complô foi presa, né? Então, como acontece em novembro também, eu já fui direto para essa opção. Porém, a resposta correta é Remembrance Day. E o que é o Remembrance Day? It's a Memorial Day observed in Commonwealth member states. Então é um dia, né, de memorial, de lembrança, de celebrar, né, de pagar um tributo, né, que é comemorado em todas as nações, né, do Commonwealth. Então, Remembrance Day has been observed since the end of the First World War. Então, este dia, né, o dia Remembrance Day, ele acontece, né, desde o final da Primeira Guerra Mundial, to remember armed forces members who have died in the line of duty. Então, ele foi criado para celebrar, né, e lembrar de membros das Forças Armadas que morreram prestando serviços, né, durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial. E esse dia está muito associado com essas pessoas um pouco. Por último, última pergunta do nosso quiz. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não deixe de se inscrever e deixar o like no canal. Nós vamos fazer lives toda semana, toda terça-feira, sobre diversos assuntos relacionados a inglês, a cultura do Reino Unido. Na próxima semana nós vamos ter um vídeo falando sobre o teste de inglês, né? Que esse é o teste de conhecimento sobre a vida no Reino Unido. Mas semana que vem eu vou falar sobre o teste para provar o seu inglês, né? Para você conseguir imigrar para o Reino Unido.
Então, não deixe de seguir para acompanhar todas essas lives. Number 10. What happened in 1918 to make it an important date in the history of women's rights? Então, o que aconteceu em 1918 que formou uma data importante na história dos direitos das mulheres? Women were made legally responsible for their children's crimes. Então, as mulheres elas foram feitas, né, legalmente responsáveis pelos crimes dos seus filhos. Que crueldade, né? Wives were given the right to keep their own earnings and property. Então, as mulheres foram dados direitos, né, às mulheres de manter seus próprios bens e propriedades, né? Poder ter sua própria casa, poder ter seu próprio salário. Ao contrário de pertencer, né, ao marido. Laws guaranteeing equal pay were passed. Então, leis, né, que garantem ali o pagamento igual, né, foram aprovadas. Ou, women were given the right to vote. As mulheres receberam o direito de votar. Quem será que respondeu essa aí? Let's see. A, B, C or D? Essa aqui também teve um spoiler, assim, no começo da live. Quem acompanhou. Bom, eu eliminaria ali a A, né? Eu não sei se em algum momento da história isso aconteceu, na verdade, mas me parece uma coisa muito cruel. B or D? B, D. Isso aconteceu em algum momento. A B aconteceu em algum momento. Porque era tudo que era da mulher pertencia ao marido até uma determinada época. Mas em 1918 as mulheres receberam o direito de votar. E como é que isso aconteceu, né? Esse é um dos temas que é bem discutido para a preparação dessa prova. Emmeline Pankhurst was born in Manchester in 1858. Então, essa mulher aqui, a Emmeline, ela nasceu em Manchester no ano de 1858. She helped found the Women's Social and Political Union. Então, ela ajudou a fundar a União, né, Social e Política das Mulheres. The group used civil disobedience as part of their protest to gain the vote for women. Então, o grupo utilizou-se, né, da desobediência civil como parte do seu protesto para ganhar o voto para as mulheres. Então, essa pergunta foi escolhida especialmente para esse 7 de setembro, né? Bem polêmico. They chained themselves to railings, smashed windows, and committed arson. Então, elas se prendiam, né, elas se acorrentavam às linhas do trem, elas quebravam as janelas, né? Elas cometiam arson, que é um tipo de crime relacionado a botar fogo nas coisas, né? Atividade criminosa, né, de atear fogo. Many of the women, including Emmeline, went on hunger strike. Então, muitas mulheres, incluindo a Emmeline, elas fizeram greve de fome. Então, hunger strike, greve de fome. In 1918, women over the age of 30 were given voting rights. Então, em 1918, mulheres acima da idade de 30 anos receberam o direito de votar. Partially in recognition of the contribution women made to the war effort during the First World War. Então, parte disso, né, foi em reconhecimento à contribuição que as mulheres tiveram ali durante a Primeira Guerra Mundial, né? Shortly before Emmeline's death in 1928, women were given the right to vote at the age of 21, the same as men. Então, um pouco antes da morte de Emmeline, né, em 1928, as mulheres receberam o direito de votar aos 21 anos de idade, que seria
a mesma idade que os homens também podiam votar. Eu acho essa história muito bonita, assim, muito marcante, e eu fico muito feliz que antes dela falecer, ela viu ali a grande luta, né, da vida dela se concretizar, né? Então ela viu ali o mesmo direito sendo oferecido às mulheres. Interesting, né? O que você achou da história da Emmeline? Você já conhecia? Não? So, todo esse material ele está disponível em diversos livros de apoio. O livro que eu estudo para fazer essa prova um dia, né? Daqui uns 5 anos ainda, tem bastante coisa pela frente. É este aqui, Study Guide for the Life in the UK Test. Eles estão na edição de 2021, a edição que eu tenho é de 2019. Porém, as duas versões têm as mesmas perguntas, os mesmos simulados. Eu não acredito que tenha mudanças significativas entre uma edição e outra. Você consegue encontrar informações sobre esses testes no site do governo britânico. Então, se você procurar Life in the UK Test no gov.uk, você vai encontrar ali todos os requisitos, todas as informações de como você pode se inscrever, né, os centros autorizados para você realizar a sua prova. E este é o site dessa editora, né, que vende este livro, que tem vários formatos. Tem formato digital, tem o formato com CD, para você ver ali todas as provas no computador. Se você fosse preparar para essa prova um dia, é o que eu uso e atende às necessidades, né? É uma coisa que eu faço muito assim, bem aos pouquinhos, sabe? Um pouco antes de dormir eu leio um pouco, às vezes durmo. Não me dediquei 100% ainda a isso, mas se você for fazer essa prova um dia, morar aqui vai naturalmente te ensinar muitas dessas coisas, porque são coisas que as pessoas aqui conhecem, conversam, acabam dividindo assim, através dos programas de TV, né? Às vezes você vê um programa de comédia, eles já estão ali falando sobre um evento histórico. Então, leia bastante notícias do dia a dia. Estudar isso aqui não é a única forma de você ser aprovado nessa prova. Só pelo o conteúdo que está disponível na internet, na mídia, já vai te ensinar muito sobre as questões da vida no Reino Unido. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Toda terça-feira, às 20 horas, nós vamos voltar com outros assuntos. Não deixe de deixar ali as suas sugestões, né, nos stories do Instagram. Thank you so much, Robert, Krusty Fox, Ana, todo mundo que me acompanhou aqui nessa primeira live. And I see you next week.